A Berkshire Hathaway Classe A está caindo 99% aqui na segunda-feira, dia 3/6 de 2024. O que está acontecendo? Eu acordei hoje com essa notícia, vamos entender o que aconteceu. Além disso, as ações de GameStop saltam 30%. Vamos entender então um pouco sobre a ação, como é que ela funciona, está crescendo ou não está crescendo. E sobre, né, esse murmúrio agora do Roaring Kit voltando, já teve um post dele recentemente que foi movimentado bastante, né, que movimentou bastante a GameStop, e agora, recentemente, ele acaba de mostrar uma posição de 116 milhões de dólares dentro da GameStop. Então vem comigo para mais um vídeo. Passando aqui só para lembrar você de dar uma curtida aqui embaixo se você achar legal o vídeo, comente aqui embaixo também, se inscreva, me ajuda bastante a crescer e dar continuidade para esses conteúdos no canal. Então bora pro vídeo. A Berkshire Hathaway, eu acordei hoje de manhã e ela tava com essa notícia aqui, ó, 99,96% de queda. E você for ver, realmente, é isso, de um dia pro outro. E eu pensei, a primeira coisa que normalmente você pensa quando tem uma coisa assim caindo dentro de um broker, aqui eu tô no site Status Invest, é que, no caso, ela estaria fazendo algum tipo de divisão de ação, para poder baixar esse preço que é extremamente alto, né, para deixar mais acessível, que é normalmente o que as empresas fazem, né, uma bonificação de ação, não sei, qualquer coisa que seja ali, né, de parcelar mais esse preço da ação, né, diluir essa ação para conseguir mais acionistas terem acesso, né? Então faria até sentido voltar para um valor ali por volta de cento e poucos dólares. Só que não foi isso que aconteceu. Isso que eu fiquei surpreso. O que aconteceu? Um novo problema técnico afeta a NYSE, né, que é a Bolsa de Nova York, e mostra ações da Berkshire Hathaway caindo 99,97%. E por que isso é um problemão? Porque por mais que eles consigam consertar isso e voltar para o preço original, isso aqui movimenta todo o mercado, né? Porque o cara que entra aqui, lembrando que o mercado é extremamente sensível à notícia, então os caras que entram aqui e veem a Berkshire cair 99%, eles pensam, o que está acontecendo no mercado? E eles já apertam o botão vender. Eles saem das posições que ainda eles estão para poder manter uma segurança dentro do portfólio deles. A grande maior parte dos fundos fazem esse tipo de ativo, né? E às vezes os poucos fundos que são gigantescos promovem uma variação muito brusca no mercado. Então, segunda-feira foi um dia disso, né? Os outros papéis da Berkshire caíram por volta de 1% também com essa notícia, né? E outras ações também acabaram sendo, digamos assim, alteradas, né? Então a Chipotle caiu 1,2% quando teve a negociação interrompida. As paradas de volatilidade são normalmente desencadeadas por uma série de fatores, mais comumente por mudanças rápidas e grandes no preço e no volume. A Horace Mann Educators Corp e Franco Nevada Corp também foram paralisadas, apesar de parecerem movimentar menos de 3%. Então essas grandes movimentações normalmente deixam as ações em leilões e param, né, para poder o mercado dar uma amenizada e processar as notícias. Aconteceu na pandemia, né, o circuit breaker da bolsa é que ela começa a cair muito e precisa parar esse circuit breaker para poder as pessoas respirarem um pouco e entender o que está acontecendo, para ver se dá uma amenizada nisso, né? Mas isso foi o que aconteceu hoje. A princípio foi só um erro que eles já consertaram acerca da Berkshire Hathaway. Vamos esperar aí o que vai sair de resposta disso, porque, querendo ou não, é uma responsabilidade muito grande, né? Lembrando que essas empresas que operam bolsa, né, tanto a Nasdaq quanto a empresa que faz a NYSE, né, que é responsável pela NYSE, até a B3 no Brasil, são todas responsáveis por ter todos esses tipos de índices e dados corretos, né? E uma mudança nisso pode, inclusive, causar multas, né? Um erro de falha desses pode até causar multas nessas empresas. Então, a próxima notícia que a gente tem aqui, né, é em relação à GameStop, que está subindo 30% no dia de hoje. Recentemente não tem nada a ver com a equação, né, mas sim com esse investidor famoso lá do Roaring Kit, né? Ele era famoso lá no Reddit, que era digamos, um lugar onde as pessoas postavam sobre as compras e as vendas, e ele fazia muito vídeo na época. Tem até um filme novo que fala sobre essa aventura da GameStop, né? Lembrando que no longo do ano, se for pegar aqui nos últimos 10 anos, né, no período aqui de 2020, que foi quando começou a dar aquele boom da GameStop com o meme stock, foi quando ele começou a produzir esses vídeos falando para comprar, e o pessoal começou a, vamos fazer então, comprar essas coisas, né, no caso essa GameStop, outras empresas que eram meme stocks, que os fundos estavam vendidos. Porque se os fundos estão vendidos e a gente vai lá e faz um movimento de compra muito grande, eles são obrigados a fazer o stop deles. Ou seja, dá um prejuízo gigantesco. E aqueles que não têm stop perdem muito dinheiro e eles conseguem usufruir disso. Então entrou esse negócio dos
investidores, pessoa física dos Estados Unidos, de certa forma, conseguir bater contra os fundos, né, que jogam contra essas empresas que são fadadas a falir. E daí, pensa, a ação foi de $1 para aqui por volta de 60, $70. E é uma multiplicação absurda de capital. E desde lá tem caído bastante, né? Claro que nada próximo dos preços que estava antes. E recentemente, com a notícia do Warren Buffett voltando, a ação voltou a explodir como meme stock. Vamos ler a notícia e depois eu faço um comentário em relação a como que é a empresa GameStop, né? Então vamos lá. Aí eles falam aqui na notícia que o Warren Buffett mostrou uma posição de 116 milhões de dólares em ações. Tá? Então é o meme stock na segunda-feira, né? A especulação do Kate Gill, que é o Warren Buffett, né? O homem que inspirou o épico Short Squeeze de 2021, poderia ter uma posição enorme no varejista de videogames. As ações foram cerca de 30% superiores, né? Aumentaram 30% para serem negociadas em torno de 30,26 cada. A negociação do nome foi pausada brevemente pela volatilidade pela Nice, saltou mais de 70% no aberto. Tá? E daí ele fala algumas coisas em relação a ele, né? E ele fala o seguinte: o trader favorito do Reddit possui 5 milhões de ações da GameStop no valor de 115,7 milhões a partir do preço de fechamento da sexta, de acordo com o instantâneo da conta publicado no fórum Redditors, né? Então, no caso, ele publicou essa posição gigantesca de GameStop. E mais ainda uma possibilidade, né? Mais 120 mil opções de compra de GameStop que expiram, né, ali por volta dos $20. Então ele vai ter o direito de comprar também essas ações por $20 depois de um tempo. Lá em 21 de junho, no caso, né? E aí o mercado foi a loucura, porque a possibilidade de voltar com esse movimento de GameStop é muito grande. E eu acho uma loucura, e nesses momentos é legal, e olha a importância disso. Nesse momento é muito importante a gente entender como o mercado está indo para uma coisa maluca. A gente vai começar a ver essas empresas, essas meme stocks explodindo, e parece que o mercado não está entrando numa recessão. Só que isso às vezes é a ponta do iceberg para começar a vir recessão, porque se começa a vir fundamentos fracos de economia, tudo começa a cair e esses mercados começam a cair, estourar, né, afundar um monte, e quando tu vê, começa tudo a entrar em mínima. Então, eu vejo como tá maluco esse mercado e às vezes é uma posição para poder começar a sair de empresas. Você tem aquelas empresas que você não gosta e tá na carteira e você tá apegado nelas e não quer vender. Às vezes pode ser uma oportunidade de vender agora, né, que o mercado tá nessa explosão maluca, doida, e entender, né, que talvez agora com os próximos fundamentos macroeconômicos se deteriorando, pode ser um bom movimento de entrada quando já tiver um dip, né? Quando já tiver uma queda do mercado acionário americano. Mas vamos então para a empresa GameStop, né? É uma empresa que nada mais é do que uma vendedora, uma varejista de jogos lá nos Estados Unidos, é bem famosa, tinha vários eventos. Eu já pude ir para uma GameStop, lá nos anos 2000 era muito famoso, né? Eu lembro de 2008, 2010, eu viajei para os Estados Unidos, a gente ia na GameStop para comprar videogame e tal, era muito legal, né? E hoje em dia eu nunca mais vi alguém indo numa Saraiva, numa loja física para comprar jogos, né? Todo mundo compra online, faz download online, tudo, ou compra por meio virtual na Amazon. Dificilmente alguém vai numa varejista. E a GameStop acabou sendo uma empresa que não seguiu para esse lado online também. Então você vai olhar para a receita da GameStop ao longo do tempo, ela tá fadada a cair de certa forma, né? Tu pega os fluxos de caixa da GameStop, também tá fadado a falir, digamos assim, não melhora, né? Não tem fundamentos intrínsecos, assim, do século que vão melhorar a empresa, né? Todos os fundamentos estão em direção a ela perder receita. E ela é negociada com o preço que ela está hoje de 36 de PL futuro, ou seja, uma coisa assim absurda para uma empresa que está fadada a perder receita. Ela deveria estar negociada por volta ali de 10 para menos de PL. Então, uma empresa está extremamente cara, né, nesse preço de hoje, obviamente só por ser meme stock. E por isso que eu não entro de jeito maneira numa empresa dessas. Uma coisa legal, por mais que tenha todos esses fatos negativos da GameStop, é que ela tem caixa e não tem dívida, né? Então, ela não opera com dívida, ela só opera com digamos assim, obrigações financeiras que são esses capital leases, né? Que são obrigações financeiras que seriam como se fossem dívidas, mas que não são dívidas necessariamente. Por exemplo, às vezes um aluguel de uma loja que eles estão lá dentro de um shopping é uma dívida que eles têm com o shopping, mas que não é necessariamente uma dívida, né? É um aluguel. Então é mais ou menos nesse sentido. Então eles não têm dívida, tem bastante caixa aí para
querer se reestruturar ou buscar uma nova ideia maluca, mas dentro disso eu olho para as margens, por exemplo, da empresa, as margens caem, margem operacional negativa, margem de lucro negativa. Então você olha para várias dessas coisas, né, por mais que eles estão reduzindo, né, a quantidade de gasto deles, reduzindo o número de lojas, é uma empresa completamente fadada a, digamos, a se deteriorar e perder seus fundamentos. No vídeo de hoje é isso, curta se você gostou, comente aqui embaixo, me ajuda bastante, se inscreva no canal e eu te vejo na próxima.